no coração da Zona Norte. A Estácio Maracanã se encontra a apenas 5 minutos do estádio do Maracanã. Para os alunos amantes do futebol, o Maracanã está em tudo que os rodeia, e torcer por um time pode transformar suas vidas e influenciar seus dias. A paixão impulsiona, seja dentro da sala de aula, no fervor do estádio ou pelas ruas do bairro. Mas o que verdadeiramente significa essa paixão e até onde ela pode nos levar? Tudo Fluminense e Estácio tem uma identidade, vamos dizer assim, né? Uma junção muito especial, porque tem um pouco, né, nos primeiros dias aqui na faculdade, que eu lembro de ir com os amigos para o Maracanã, né, assistir um jogo Fluminense e Botafogo, e foi um primeiro momento assim que deixou a gente... Acho que ali começou um pouco mais a amizade entre a gente, vamos dizer assim, porque não só pelo estádio em si, mas um pouco pelo que foi o jogo, né? Que o Fluminense tinha vantagem na semifinal do Campeonato Carioca, e aí o Botafogo fez 2-0, o Fluminense precisava pelo menos fazer mais um gol para classificar, e a gente, já nós quatro, muito nervosos, desesperados, pensando, caraca, primeiro jogo, pelo menos eu pensava, né? Primeiro jogo que a gente está indo junto assim, já vai ser uma derrota, uma eliminação e tal. E aí eu lembro até que um amigo meu, ele, depois do jogo, o Fluminense fez o gol aos 54, né, o gol do Cano, e aí foi um desespero no bom sentido, né, vamos dizer assim. E aí acabou, pô, mim, e até falo brincando, até em conversas às vezes que a gente tem, que nesse dia a Estácio quase perdeu quatro alunos, né, porque estava todo mundo desesperado. Bom, a gente tem o costume de todos os jogos no Maracanã, a gente sempre vai junto. E muitas vezes ocorre do jogo ser durante a semana, como foi o caso de Libertadores. Então, eu venho para a faculdade porque preciso pegar presença e eu trago meu irmão comigo, porque ele vai comigo e não tem como ele descer tarde sozinho. A gente mora um pouquinho longe daqui, da faculdade do Maracanã, porque é do lado uma da outra. Mas eu trago ele comigo e a gente vai. Mas acho que um jogo que ficou bem marcado, eu acho que foi a Recopa contra a LDU, né, Lucas? É complicada essa história aí. A gente tava saindo de casa, como sempre normal, do mesmo jeito, e era a minha primeira final, vendo o Fluminense. A gente desceu, tal, pegou o ônibus, chegou na Estácio. Tava assim no meio da aula, deu um estalo na minha cabeça, ainda bem. E eu fui olhar na capa do meu telefone, que é geralmente onde eu tenho o costume de deixar, e eu não tava com a carteirinha de sócio-torcedor, que é a forma que a gente entra. Eu comecei a suar frio, ligar pra minha mãe correndo, desesperado, com o coração na boca. E aí ela conseguiu convencer o meu pai a trazer. E interfere de uma maneira ruim, digamos, tá? Por quê? Eu trabalho no centro, eu estudo no Maracanã. E para vir do centro para o Maracanã, em dias de jogo, se eu venho de ônibus, ou Uber, seja lá o que for, é trânsito, é muita gente na rua. É muita gente.
troco o ônibus ou o Uber pelo metrô 3 vezes mais lotado. E aí você não consegue entrar. Já não consegue entrar no dia a dia. Em dia de jogo é 3 vezes pior, porque tem mais torcedor, mais gente. E é uma barulheira, uma gritaria. E você tá parado e você é obrigado a pular junto, porque eles empurram você, puxam você, né? É bem desconfortável, né? Eu sou um pouco chato para isso, mas é um pouquinho desconfortável. Acho que a questão de estar no Maracanã em dia de jogo, para mim, interfere ruim, né? Por causa disso. A identificação dele, ou seja, fulano de tal, vendedor de vinil. Porque vocês, o caso de vocês foi bem marcante porque tinha 2 Eduardos. E os 2 Eduardos desmontando reportagem para sair uma reportagem do outro lado. Então, assim, para quem não foi possível entregar, perdeu essa oportunidade de construir esse processo e ver o que acertava lá. A conclusão é uma coisa de trabalho acadêmico. Eu estou vendendo aquele texto para o meu leitor. Então, aqueles títulos têm que chamar a atenção dele em cima do assunto que vem. Então, isso é uma coisa que vocês realmente, se tem alguma ideia de lidar com... Quase nunca pego aula na quarta-feira. Quase nunca. Ano passado foi a única vez que eu peguei aula na quarta-feira e tive que saber conciliar, né? Eu via os jogos no celular, mesmo estando na aula, mas a gente dá um jeito de poder ver os jogos e ter presença nas aulas também. Ou eu vinha pra cá e saía um pouco antes para ver os jogos, principalmente quando eu era aqui no Maracanã. Teve esse dia, teve o dia também que eu faltei uma prova. Eu optei por fazer uma segunda chamada que, onde se eu fosse mal, ia ser péssimo para mim. Eu poderia repetir a matéria. Eu faltei a prova ano passado de fotojornalismo para ir no Vasco Botafogo. Quando tem jogos, né, no horário, às vezes acaba acontecendo, né, até recentemente, o Fluminense jogou pela Libertadores contra o Cerro Porteño e a gente teve um simulado, né, uma prova durante, então eu estava tipo desesperado, mas ao mesmo tempo tentando me concentrar ali para fazer a prova. E aí eu lembro até que quando acabou, assim, eu fui falar um negócio com o professor rápido, botei no rádio para poder ser um pouco mais rápido na hora, até eu ir para casa. E aí eu lembro que eu só ouvi assim alguém falando, né? O Fluminense fez uma mudança por lesão. E aí eu fui desesperado, quando eu saí da sala, eu fui desesperado, um amigo passou, né, tricolor também, estava acompanhando o jogo, eu cheguei para ele e falei, pô, eu vi que a gente mudou, teve uma mudança de substituição, quem foi que saiu? E aí ele comentou, fiquei, caraca, desesperado. E aí sai um gol do Fluminense no segundo tempo, eu tô esperando meu pai pra gente ir pra casa. E aí sai o gol do Fluminense, eu tô descendo, né, no elevador. Sorte que eu tava sozinho, então pude, né, vibrar, vamos dizer assim, o gol. Mas, e aí quando eu entro no carro do meu pai, assim, ele me fala, anulou o gol. E aí eu fico, pô, não é possível, será que anulou mesmo, não anulou? E quando questão de jogo no Maracanã, eu geralmente procuro muito saber, já assim como professor, mais ou menos, né, como é que vai funcionar, se é uma aula que vai acabar um pouco mais cedo por ter algum trabalho ou alguma prova, que geralmente pode acabar um pouco mais cedo, ou quando, por exemplo, eu não vou no jogo, né, e acaba tendo a aula, torcer para o torcedor ser amigo, vamos dizer assim, e acabar num bom horário. Já aconteceu, obviamente, de acabar a aula, o jogo já ter começado e tal, e aí é na sorte. Olha, tem dia que é bem complicado, porque tem jogo que começa mais cedo do que o normal, né, que é 9h30, que é um horário, assim, bem tarde, mas pra gente que estuda acaba sendo ideal, porque dá tempo de fazer tudo. Mas mesmo quando o jogo é 9h30, eu sempre dou uma chorada, né, com o professor. Pô, por favor, libera aí, por favor, para não entrar muito em cima da hora e tal. Alguns não gostam muito, não. Mas acabam cedendo, né, e tal, porque, assim, eu vim para aula. Poderia não ter vindo, mas eu tive esse comprometimento, né, de vir e tal. E, assim, quando não tem jeito, quando o jogo é, tipo, 7 horas da noite, não dá.
aí realmente a preferência, felizmente, é o jogo, porque aula tem toda semana. Agora, jogo, assim, né, é uma agenda complicada. O meu primo, eu costumo dizer que meu primo e o meu irmão, eles são os maiores responsáveis, assim, por eu ter me tornado uma flamenguista fanática. Porque eles que me mostraram, assim, esse amor, né? Tudo que o Flamengo é, tudo que ser rubro-negro é. Ainda dizem que sim, escolhedor. Se for pensar nele, o que é dignidade do Maracanã? Não botar nem 30 mil? Como é que é? É ganhar a Libertadores no Maracanã. Então, ligação de jogos do Vasco em dia de faculdade, o que eu faço? Quando o horário do jogo é no horário da aula, ele coincide muito com o horário da aula, tipo assim, a aula começa às 7, o jogo é 7. Aí não tem jeito, aí eu vejo, assim. Tem algumas histórias engraçadas de jogo, até com o Yuri, que é do meu curso também. Teve um Vasco Operário no ano do acesso, cara, 2022 é absurdo. Teve um Vasco Operário no final do ano passado, o Vasco tava numa má fase, assim, absurda, pra variar. E aí a gente foi pro Canabara, eu acho. Tava rolando assim, ia ter prova e tal. Aí antes do jogo eu comecei a ver o jogo. E aí o Vasco já tomou um gol assim no iniciozinho do jogo. E aí eu fui fazer a prova já bolado. Mas mesmo assim tava acreditando ali no resto de esperança que tinha. E aí eu fui e fiz a prova. Aí saindo da prova os garotos estavam lá. E falei, cara, não vai dar tempo de chegar em casa. Eu quero ver o finalzinho do jogo, assim. Aí a gente foi pro jogo, tava cheio de vascaíno e cheio de secadores também no Canabar. E aí tava passando o jogo lá e tal, e aí esse jogo é muito doido, porque o Vasco faz um gol de empate, assim, aos 47, por aí, eu não sei o minuto exato. O Vasco faz um gol de empate aos 47 e o Vasco vira o jogo, tipo, aos 51, assim, num gol nos lances completamente isolados, espíritas, que ninguém esperava, assim. E aí eu gritei muito, eu gritei no ouvido do Yuri, que é flamenguista também, e ele tava me enchendo o saco esse dia. Como que você espera, formado, depois de estar formado, essas coisas, você pretende levar o Inter com você? Quando eu digo levar o Inter com você, trabalhar com o Inter, vamos dizer assim, com jornalismo, conciliar essas duas coisas, essas duas paixões que você tem? Sim, considero. É uma ideia frequente na minha cabeça. E sempre quando eu penso nisso, sempre vem também uma pergunta que sempre me pergunto quando eu tô aqui. Tipo, pra qual time você torce aqui no Rio? Eu falo, não torço pra nenhum, torço pro Inter. Sempre vou torcer pro Inter. Nunca vou mudar de clube, independente do estado que eu tiver, entendeu? Mas eu penso, sim, em trabalhar com o Inter e juntar essas duas paixões, né? Do jornalismo na questão do Fluminense, não necessariamente, né? Eu sempre fui um cara que gostou muito de esporte, de futebol principalmente, mas acompanho outros esportes. E eu via o jornalismo como uma forma de ficar mais próximo do ramo, né, do esporte. Na questão das taças, acabou que não foi muito pensado na hora, mas quando aconteceu, acabou que foi essa coincidência que funcionou, né? Eu tô perto do Maracanã, o Fluminense joga sempre no Maracanã, quer dizer, muitas vezes no Maracanã, e aí acaba tendo essa questão, essa oportunidade, né, de aparecer nos jogos e tal. Como eu disse, sou uma pessoa que gosta muito de ir para jogos, e agora então, terminando uma aula, até às vezes quando ela acaba um pouco mais cedo, já poder ir pro Maracanã é muito, muito positivo. A importância do Maracanã, eu acho que é trazer, de uma certa forma, lazer para as pessoas. O nosso dia a dia já é tão pesado, que quando a gente vai num show ou vai assistir um jogo de futebol porque a gente gosta, a gente vai torcer, vai vibrar. E no show a mesma coisa, vai torcer, vai vibrar, vai bater palma, vai dançar. Eu acho que a gente precisa disso. Os nossos dias não são fáceis, são exaustivos, são cansativos. Então, quando a gente tem um espaço para lazer, né, porque o esporte também não deixa de ser um lazer, tá aí a importância. Domingo, eu vou ao Maracanã, vou torcer pro time que sou fã. Vou levar foguetes e bandeiras, não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão. Por quê? Porque eu não quero cadeira numerada, eu vou de arquibancada pra sentir mais emoção. Por quê? Porque meu time bota pra ferver, e o nome deles são vocês que vão dizer. Oh, oh, oh.